20h04. Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário, Manuel Garbelotti, que certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a segunda sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Certifica a presença de todos os vereadores para a realização desta segunda sessão ordinária de 2016. Certificada a presença dos senhores vereadores e havendo quórum legal e regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Conforme o artigo 78 do Regimento Interno em vigor, a ata da primeira sessão ordinária de 2016, realizada no dia 3 de fevereiro de 2016, não sendo impugnada ou retificada, será considerada aprovada. Consulto, senhores vereadores, se tem alguma ressalva. Não havendo nenhuma manifestação, fica aprovada a ata da primeira sessão ordinária de 2016 da Câmara Municipal de Fartura. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, foram apresentadas para a presente sessão um total de 8 indicações, todas elas amparadas pelo artigo 66 do Regimento Interno desta Casa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador João Carlos Riso apresenta a indicação número 12 de 2016, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal reiteradamente para que acione o setor competente visando realizar o serviço de tapa-buracos nas estradas das ruas Begônia e Camélia, no bairro Parque das Flores. Justificativa. Esta indicação reitera a indicação número 141 de 2015. As ruas Begônia e Camélia, logo em suas entradas, paralelas à Avenida das Rosas, estão em péssimo estado de conservação, repletas de buracos e desníveis, dificultando o uso pelo motorista que trafegam no local. Seguem novas fotos em anexo, mostrando o estado ruim desses logradouros, principalmente na entrada da rua Begônia, ao lado do barracão do Parque das Flores. Por isso solicitamos a este executivo que envie esforços no sentido de sanar esses problemas, arrumando a pavimentação nesses trechos. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016. Assina vereador João Carlos Riso. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, vereador Vanier Humberto Doiani apresenta indicação número 13 de 2016, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que acione o setor competente, visando realizar o serviço de patrulhamento e cascalhamento na estrada do bairro Três Saltos, Ferradura, também conhecido como Estrada Velha para Piraju. Justificativa. A referida estrada está praticamente intransitável devido a irregularidades dos pedregulhos. Os moradores reclamam da imensa dificuldade de chegar em suas propriedades e residências no bairro Três Saltos, devido ao péssimo estado da estrada, causada em grande parte por causa das chuvas. Os danos e avarias que tal caminho causa nos veículos são imensos. Por isso, solicitamos a este executivo que acione o setor competente, visando o patrulhamento ou, ao menos, o cascalhamento da referida estrada. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina o vereador Vanier Humberto Doiani. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Mariel Garbelotti apresenta a indicação número 14 de 2016, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que providencie a pintura referente à denominação de Vinícius Maciel Mendes do Prado, Buzina, no prédio que abriga a Coordenadoria Municipal de Esportes. Justificativa. Recentemente, o projeto de lei legislativo número 4 de 2015, depois de sancionado por este executivo, tornou-se a lei municipal número 2070 de 2015. Esta lei estabelece em seu primeiro artigo que fica denominado de Vinícius Maciel Mendes do Prado Buzina o prédio que abriga a Coordenadoria Municipal de Esportes, na Rua Tiradentes 77, Centro, município de Fartura, São Paulo. Por isso, venho através dessa indicação solicitar deste Executivo Municipal providências no sentido de efetuar a pintura no local,
do nome cuja denominação foi dada através da lei citada. Aproveito a oportunidade também para, assim que for possível, seja afixada no mesmo local uma placa de caráter educativo, conforme descrito a lei número 1889 de 2013, cópia anexa. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina o vereador Mariel Garbelotti. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador João Carlos Riso apresenta a indicação número 15 de 2016, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que acione o setor competente, visando providências com relação à falta de iluminação na Praça Tenente Cassimiro, mais conhecido como Jardinzinho. Justificativa: já há algum tempo o vereador passou pelo local à noite e observou que a referida praça estava necessitando de reparos na iluminação. Após isto, recebeu diversas reclamações da parte de munícipes que frequentam o local, relatando que a praça está cada vez mais às escuras. Resolveu então verificar pessoalmente a situação e pôde constatar 13 lâmpadas queimadas, estando realmente muito escuro o local. Desta forma, solicita providências o quanto antes, pois muitos munícipes gostam de passar horas de lazer naquele local, principalmente agora no verão. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina o vereador João Carlos Riso. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, os vereadores Daniela Rodrigues Viana, Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro apresentam a indicação número 16 de 2016, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que determine o setor competente a elaboração de estudo técnico contábil, tornando viável de alguma forma o aumento no valor pago pela municipalidade ao funcionalismo público municipal referente ao benefício da cesta básica, passando dos atuais R$ 149,18 para R$ 200. Justificativa: gostaríamos que o senhor prefeito municipal olhasse com bastante atenção e carinho a nossa indicação, pois até o presente momento não houve reajuste no vale-cesta do funcionalismo municipal. Entendemos que as circunstâncias financeiras atuais são negativas, bem como que é necessário respeitar os limites e as imposições da lei orçamentária e da lei de responsabilidade fiscal. Por outro lado, também entendemos que não é justo deixar o servidor sem nenhuma espécie de aumento real no valor de sua cesta básica, prejudicando-o e gerando diversas situações depreciativas. Entendemos que mais importante do que contratar pessoal para trabalhar na administração, seja por concurso público, seja por meio de cargos de confiança, seja através de empresas prestadoras de serviço, é valorizar os funcionários que já desempenham regularmente e com maestria suas funções. Ainda acreditamos na capacidade de gestão da atual administração e em sua força para reverter este quadro. Daí o motivo pelo qual continuamos nossa luta e unimos esforços para defender e proteger as prerrogativas do funcionalismo público municipal. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016. Assinam vereadores Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo apresenta a indicação número 17 de 2016, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que entre em contato com o setor competente, objetivando os reparos necessários, inclusive o reforço na estrutura dos muros do cemitério municipal. Justificativa: recentemente, recebemos reclamações de que o muro, por ser antigo, necessita de alguns reparos e inclusive reforço, pois veio a ruir parte dele recentemente, o que causa transtornos aos moradores do local, além de uma péssima impressão aos que passam pelo local. Então, que a Prefeitura entre em contato com o setor de obras responsável pelo local e determine o serviço o quanto antes, pois quanto mais o tempo passar, mais oneroso será os reparos. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo. A palavra ao vereador João Carlos Riso. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, a respeito dessa indicação, eu passando lá dias atrás, na semana passada,
E também conversando com o morador lá, eu vi o estado que estava esse muro, e eu, como sempre eu falei aqui, eu não sou de ficar aí fazendo muita indicação, não. E eu já tinha feito uma indicação pessoalmente, não com o prefeito, mas com o Tony Porte, que é o responsável pelo setor, e ele prontamente, já na sexta-feira que eu estive conversando com ele, ele falou, ó, cara, essa semana não vai dar, mas semana que vem a gente vai ver o que a gente consegue fazer lá. E na segunda-feira de manhã, eu fui lá na chácara, já conversando com ele, e posso já adiantar o seguinte, que a obra lá, mais da metade já está, amanhã deve estar terminando, ou depois de amanhã. Então, parabéns para o coordenador Antônio Porte, que prontamente, uma indicação assim que fiz pessoalmente para ele, como outras também, não nessa agora, mas por várias vezes já, eu vou e converso pessoalmente. E é isso aí, senhor presidente. Obrigado. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Daniela Rodrigues Viana. Boa noite a todos, nobres vereadores, tem público aqui presente. Gostaria de agradecer, então, à equipe e ao Toninho Porte por já ter está realizando essa obra, e fica o pedido para que seja verificado o restante do muro, não só a parte que caiu, porque até onde eu vi já estava um pouco bambo outras partes. Então, que realmente seja feito esse reforço, e agradeço e parabenizo. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Luciano Pérez apresenta a indicação número 18 de 2016, indicando ao ilustríssimo diretor do DR Assis, senhor Jorge Masataki Mori, para que esteja em regime de urgência, providenciando reparos na proteção da ponte interestadual Prefeito Benedito Garcia Ribeiro. Justificativa: senhor diretor, esta indicação se faz válida pelo fato de que ocorreram alguns acidentes na ponte que liga Fartura a Carlópolis, ponte Prefeito Benedito Garcia Ribeiro, danificando alguns pilares de proteção desta ponte. É algo que vem gerando grande apreensão às pessoas que passam diariamente pelo local, e principalmente aos frequentadores dos finais de semana. Entendemos que esses reparos são de suma importância, pois diminui os riscos de mais acidentes, além de se tratar de uma ponte divisa de estados muito frequentada e que se encontra fora dos padrões esperados. Por esta razão, peço para que o DR esteja o mais breve possível tomando as medidas cabíveis, tendo em vista que já faz algum tempo essa situação e nada foi feito para resolver esse problema. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, peço a palavra. A palavra, o vereador José Flávio Ribeiro. Boa noite a todos, boa noite, presidente, vereadores. Nosso Filéio, endossado por vocês, porque eu já fiz também, acho que no segundo semestre, 2 indicações e um requerimento através do DR também, né? E nós não fomos atendidos até hoje também, então eu queria reforçar com vocês, se pudesse, até assinar junto com você essa indicação, para quanto mais rápido possível fazer esse ajuste na ponte. Parece que teve outros acidentes também mais no meio, né? Então eu queria parabenizar o senhor pela sua indicação. A palavra, vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Senhor presidente, eu até iria sugerir para que a gente estivesse, os 9 vereadores, assinando essa indicação, porque o problema lá é sério. Eu passei por lá no final de semana, um dos trechos que houve um acidente recente, está amarrado com arame farpado. É um absurdo. O pessoal está pescando lá, a gente percebe algumas vezes crianças com os pais atentos, mas correndo todo esse risco, e o DR até agora nada. Como o vereador disse, o ano passado já estava se cobrando para que fizesse algo. No primeiro acidente ocorreu outro, daqui a pouco nós estamos sem a proteção lateral da ponte e o DR nada faz. Então a gente peço a colaboração de todos para que a gente esteja reforçando esse pedido e que o DR esteja cumprindo com a parte dele e dando essa proteção às pessoas que passam por lá.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, vereador Luciano Pérez apresenta a indicação número 19 de 2016, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que acione o setor de limpeza do município, objetivando a roçada dos terrenos onde serão construídas as casas do CDHU, próximo ao bairro Jardim Bela Vista. Justificativa: senhor prefeito, estou reiterando o pedido de limpeza dos terrenos onde serão construídas novas unidades do CDHU, próximo ao bairro Jardim Bela Vista. Sabemos que uma nova empresa assinou o contrato e logo estará iniciando as obras, mas passando pelo local, percebemos que devido ao mato alto, algumas pessoas estão jogando lixo nos terrenos e outras levando animais para pastarem. Por esta razão, enquanto estes trâmites burocráticos não são resolvidos, solicito ao setor de limpeza que efetue a roçada destes terrenos, pois vários munícipes vêm reclamando da atual situação e do estado em que se encontra estes lotes. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina vereador Luciano Pérez. Autoriza a Secretaria da Casa que encaminhe as indicações aos setores competentes. Senhor presidente, senhores vereadores, foram apresentados para a presente sessão um total de 6 requerimentos que estão todos fundamentados no inciso 9 do artigo 58, concomitante com o artigo 67 do regimento desta Casa. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, o vereador Mariel Garbelotti apresenta o requerimento número 9 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que se digne informar a esta Casa de Leis a respeito das seguintes indagações. Dos fatos, o ano letivo de 2016 iniciou em 15 de fevereiro. A Escola Municipal de Educação Infantil João Batista de Oliveira recebe uma quantidade bastante considerável de pais e alunos dos horários de entrada e saída. Com isso, o trânsito de veículos é intenso nos arredores da escola citada, e em conversa com alguns pais, os mesmos demonstraram muita preocupação com a segurança de todos no local. Nos horários de pico, realmente a situação se agrava. Percebemos a necessidade de faixas de pedestres posicionadas nos arredores da escola, que possibilitam maior segurança quando os pais acompanhados de seus filhos necessitarem atravessar a rua, que, como disse, recebe nesse horário um trânsito intenso. Após a solicitação desses pais, encaminhei indicação número 194 de 2015, de 5 de outubro de 2015, solicitando por parte da Prefeitura Municipal que estivesse providenciando a pintura de faixas de pedestres nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Oliveira, o que garantiria maior segurança a todos no local. Das indagações, este executivo tomou conhecimento desta solicitação? 2. Existe a possibilidade de atender ao pedido destes pais, que constantemente nos questionam sobre a ausência destas faixas de pedestres? 3. Se existe a possibilidade, qual a previsão para o atendimento desta importante reivindicação? Justificativa: é dever de o vereador estar solicitando tais providências, visto tratar-se de função típica do mesmo. Enfim, vamos aguardar que providências sejam tomadas para que sejam sanados os problemas citados acima. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina vereador Mariel Garbelotti. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, como relata aí o requerimento, eu apresentei uma indicação no mês de outubro, solicitando uma medida bastante simples por parte do Executivo, que é providenciar faixas de pedestre nos arredores da Escola João Batista de Oliveira. Se a gente puder observar, aqui no centro nós temos uma escola estadual, Coronel Marcos Ribeiro, toda ela tem faixa de pedestre. Se a gente observar um pouquinho adiante, a escola Monsenhor Zé Tombe também tem faixa de pedestres. E
Aqui é uma escola de ensino fundamental com crianças menores e que compete ao município zelar pela segurança dessas crianças, porque são alunos da rede municipal. E, infelizmente, as faixas de pedestre não foram confeccionadas. Então, eu estou solicitando, senhor presidente, novamente, através de um requerimento, informações se a prefeitura pode, se ela tem conhecimento dessa solicitação, porque de repente a indicação não chegou até o senhor prefeito, né? E se ele tem conhecimento e se é possível realizar e providenciar a confecção dessas faixas. É para segurança, tanto dos pais como dos alunos. E é prioridade para quem está na faixa de pedestre atravessar a rua. Tem determinado momento ali, no horário de pico, que o trânsito é intenso, principalmente de passagem de gente que vai para as confecções, às 7 horas da manhã principalmente. Então, a faixa de pedestre vai garantir a segurança dessas pessoas. Então, é uma medida muito simples, fácil de resolver, e a gente cobra, porque as outras escolas têm e ali não tem. Então, a gente quer que seja tomada uma providência, mas através de requerimento nós queremos resposta para tal. Então eu peço apoio da casa para que a gente aprove esse requerimento. Coloco em votação o requerimento número 9 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, vereador Mariel Garbelotti apresenta o requerimento número 10 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que se digne informar a esta Casa de Leis a respeito das seguintes indagações. Dos fatos, alguns jovens do município costumam praticar a modalidade futsal aos finais de semana, onde mantém suas turmas constantemente em atividade no Ginásio Municipal de Esportes Mário de Andrade, mediante pagamento de uma taxa para utilização do local. Esta utilização já vem sendo feita por muito tempo com essas turmas. Ocorre que os mesmos jovens relataram a este vereador que não mais estão podendo utilizar o referido local aos finais de semana, mesmo se prontificando a recolher a taxa para a utilização. Segundo informações, isto se dá devido à prefeitura não ter um funcionário para abrir o ginásio de esportes aos sábados e domingos. Os mesmos questionam este vereador e demais políticos do município que estão tirando uma das poucas atividades de lazer que os mesmos têm no município. Das indagações, essas informações realmente procedem? Se procedem, existe a possibilidade de colocar um funcionário do setor de esportes para estar atendendo aos finais de semana e assim abrir o local para a prática esportiva de nossos jovens? Segundo os jovens relataram, eles pagavam determinado valor ao funcionário que abria o ginásio anteriormente e agora precisam recolher o valor via boleto. Este executivo não poderia utilizar os valores recolhidos para serem convertidos em hora extra ao funcionário que for abrir? Também relatam os jovens que muitas vezes não dispõem de bola. Seria possível a coordenadoria de esportes colocar também bolas à disposição dos usuários que necessitarem para seus jogos de final de semana? Justificativa: venho solicitar deste executivo providências para que seja sanado o problema de utilização do ginásio de esportes aos finais de semana, por solicitação de jovens frequentadores do local. É nosso dever e obrigação estar incentivando cada vez mais nossos jovens para a saudável prática esportiva, e os mesmos estão nos cobrando exatamente algo que acontece na contramão deste incentivo. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina vereador Mariel Garbelotti. A palavra o vereador Fernando Emílio Bertoni. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nova vereadora, internautas. Eu também fui indagado da mesma forma que o novo vereador Mariel Garbelotti também foi, e não deu tempo de eu estar protocolando aqui na casa o pedido, então gostaria de subscrever com o nome vereador, porque eu também quero obter essas informações para passar para os jovens que me procuraram
informações corretas, informações que realmente o que está acontecendo para estar proibido esses jovens de frequentar e usar o ginásio de esportes. Obrigado. Pela ordem. A palavra, vereador Mariel Garbelotti. Vereador Pituquinha e também demais vereadores que queiram assinar o requerimento, está à disposição e, sem dúvida, vem fortalecer ainda mais um pedido, né, em forma de informação que a gente está solicitando. A nossa preocupação é exatamente a mesma em relação aos jovens. Como eu citei aqui, nós temos a obrigação de estar incentivando nossos jovens, que estão tão carentes de atividades aqui no nosso município. A juventude tem pouca atividade para ser feita aqui no município, e um dos poucos é o futsal que eles jogam no ginásio de esportes. Mesmo recolhendo a taxa, não se consegue. Eu não sei o que está acontecendo, se é uma questão, né, de economia, mas eu entendo. Se eles estão recolhendo uma taxa para utilizar, o dinheiro está entrando, basta converter esse recurso em forma de hora extra no olerite do funcionário e vamos resolver o problema. Também pode ser remanejado o próprio funcionário do setor de esportes para ir ao final de semana, diminui a jornada dele durante a semana, coloca um pouco no final de semana, faz um rodízio, não sei. Alguma coisa tem que ser feita para sanar esse problema. O que a gente quer é uma solução e que os jovens voltem a frequentar o ginásio de esporte aos finais de semana. Algo em torno de 100 jovens, senhor presidente. Assim, os que me procuraram relataram nessa situação. São algumas turmas, né? Então essas turmas poderiam se organizar no sentido de fazer um revezamento desses horários, pagando a taxa que é lei, que está via decreto, inclusive, tem e consta, e assim garantindo a possibilidade de recursos para a prefeitura estar colocando alguém para fazer essa abertura. Então, quem quiser assinar está à disposição e eu agradeceria, inclusive. Coloca em votação o requerimento. A palavra, vereador Luciano Pérez. Eu vou fazer só uma observação, porque eu fui me inteirado desse assunto, fui procurado também por alguns integrantes dessa turma aí que colocaram no Facebook, cobraram. Uma das coisas que eles esqueceram de relatar na publicação é o motivo pelo qual hoje eles não estão jogando no ginásio esporte. Eles esqueceram de relatar que o coordenador havia disponibilizado para um responsável na dificuldade do funcionário, porque os funcionários do setor, um aposentou, o outro mora na Vila Nossa Senhora de Fátima, trabalha 40 horas por semana e disse que não tem interesse nessa hora extra, não quer vir, não tem como obrigá-lo a vir da casa dele para estar abrindo. O coordenador abriu essa exceção, forneceu uma chave, funcionou acho que 1 ou 2 semanas, jogaram bola cedo, à noite, por volta da 1 hora da manhã, o coordenador foi chamado, porque uma parte desses jovens que estavam cedo, estavam com algumas meninas dentro do ginásio de esporte com bebida alcoólica, então faltou essa observação, que eu acredito que tem que ser trazido para discussão e para conhecimento dos vereadores. O coordenador foi chamado a 1h30 da manhã, teve que sair da sua casa para ir lá, para ver o que estava acontecendo no ginásio. Então esse motivo foi retirado a chave, o prefeito chegou, o coordenador passou essa situação ao prefeito, o prefeito chamou a atenção dele por ter fornecido a chave, e até então está nesse dilema. O que fazer para que volte o futebol, o futsal nas quadras? O funcionário hoje, o Tonhão, não vem no final de semana, cumpre seu horário, está cumprindo seu horário durante a semana, mas no final de semana não quer vir, não quer receber essas horas extras. O Darcio aposentou, então eles encontram nesse dilema. Mas eu trouxe isso para cá, para que as pessoas fiquem sabendo o que realmente acontece, que a pessoa vai e expõe o lado dele. Eu concordo, ali é para jogar futsal, tem que abrir para o povo sim. Existe a lei que permite ser cobrada essa taxa de uso, uma lei
passou até um tempo atrás por nós aqui, mas acontece isso. Foi dado a mão, foi tentado dar o apoio, e essas pessoas, alguns, não são todos não, é uma turma em torno de umas 20 pessoas que todo sábado a partir das 10 horas da manhã estava treinando lá. E aí foi cortado, devido a esse problema que eu citei aqui. Coordenadora 1h, 1h30 da manhã, tendo que ir lá ver essa bagunça. A mesmo responsável que assumiu a responsabilidade de ficar com a chave para estar abrindo para poder praticar o futsal, pisou na bola e perdeu esse direito que ele estava tendo. Então, mas a gente vai estar cobrando o coordenador e espero que ache uma solução para isso. Obrigado, senhor. Coloco em votação o requerimento número 10 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. O vereador Mariel Garbelotti apresenta o requerimento número 11 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal que se digne informar a esta Casa de Leis a respeito das seguintes indagações. Dos fatos, através da Lei 1931 de 2013, de 6 de dezembro de 2013, a Prefeitura Municipal de Fartura realizou campanha de arrecadação com sorteio de prêmios aos contribuintes que pagaram em dia seus impostos municipais e assim garantindo uma melhora na arrecadação de tributos municipais. Com isso, no início de 2014, foram sorteados vários bens adquiridos pela Prefeitura Municipal e entregues aos contribuintes sorteados, que haviam pago seus tributos em dia, referente ao ano de 2013. Alguns vereadores desta casa se posicionavam favoráveis a tal medida, pois muitas vezes o Executivo concedia benefícios a contribuintes com impostos em atraso, mas nada era ofertado àqueles que pagavam em dia. Então, a Prefeitura Municipal foi muito feliz em tal iniciativa, atendendo pedidos oriundos dessa Câmara Municipal. Foi solicitado através de requerimento número 50 de 2015, de 6 de maio de 2015, feito por este vereador, que tal medida fosse novamente realizada. Como resposta deste requerimento, o excelentíssimo senhor prefeito municipal encaminhou ofício gabinete do prefeito número 210 de 2015, cópia anexa, em 14 de maio de 2015, informando o seguinte: informo que este executivo pretende encaminhar até o mês de julho do ano corrente à Câmara Municipal de Fartura projeto de lei específico visando regularizar o sorteio de prêmios para o ano de 2015. Das indagações, mediante essas informações, resta saber se, referente ao exercício financeiro de 2015, este Executivo ainda pretende enviar um projeto de lei visando efetuar o sorteio e conceder o mesmo incentivo aos contribuintes que pagaram seus tributos em dia, ou seja, os bons pagadores do ano de 2015? 2. Existe ainda alguma possibilidade de conceder o mesmo aos contribuintes referente ao exercício financeiro de 2014, visto que este Executivo ainda não enviou o que prometeu a esta Casa no ano passado, conforme demonstra o ofício Gabinete do Prefeito número 210 de 2015? Justificativa: frente a isto, cabe ao edil que esta subscreve manter o acompanhamento e fiscalização sobre o caso citado acima, tendo em vista ser função típica do Legislativo. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina vereador Mariel Garbelotti. Coloco em votação o requerimento número 11 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. O vereador Mariel Garbelotti apresenta o requerimento número 12 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que se digne informar a esta Casa de Leis a respeito das seguintes indagações. Dos fatos, foi noticiado na imprensa local que este Executivo estava construindo um canil municipal dentro das dependências da Chácara Municipal. Há tempos que o município clama pelos cuidados dignos aos animais abandonados e soltos pelas ruas da cidade.
Este tema já foi assunto discutido por diversas vezes nesta casa e constantemente nós vereadores somos cobrados pelos munícipes para que se tomem as devidas providências frente ao fato de ainda termos que nos deparar com cenas tristes e lamentáveis que comumente aparecem nas ruas, com animais abandonados e maltratados. Frente a isso, solicitei através de indicação número 253 de 2015, de 16 de novembro de 2015, para que este executivo colocasse, enfim, em funcionamento este canil municipal. Das indagações: 1. As obras iniciadas da construção deste canil municipal já foram concluídas? 2. Qual o valor gasto com a construção deste canil? 3. Qual a previsão para esta administração colocar em funcionamento este canil municipal? Justificativa. Então, venho solicitar deste Executivo respostas às indagações apresentadas, visto ser dever do vereador estar sempre bem informado, para melhor esclarecer ao cidadão quando de suas indagações. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina vereador Mariel Garbelotti. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Daniela Rodrigues Viana. Senhor presidente, nobre vereador Mariel, o senhor tem o meu apoio em relação a esse requerimento, mas eu gostaria só de salientar que, na verdade, até onde eu sei e venho acompanhando todo esse processo, né, em relação a essa construção e aos cuidados com os animais de rua, a gente sabe que não é um canil. Erroneamente foi colocado na imprensa ser um canil. Até onde me foi passado, se trata do local onde haveria um trabalho de castração, que inclusive nós aprovamos uma lei aqui, colocando a importância da castração dos animais, onde os animais da rua seriam castrados lá no local da chácara municipal e permaneceriam durante o momento de recuperação e depois seriam soltos na rua novamente. Inclusive porque aquele espaço não é um canil, né? Eu constantemente frequento a chácara municipal, vou sempre visitar esse local, inclusive tem, na última vez que eu fui, tem uns 20 dias atrás, 15 dias atrás, tinham 2 cachorros, um gato, e não tem condições de ser um canil aquilo lá. É pequeno, se colocar vários animais na mesma baia, porque são baias que nós temos lá, eles vão se machucar, vão se ferir. Então, lá seria esse espaço para recuperação. O que é importante se colocar, e inclusive, né, se futuramente acontecer esse trabalho de castração, é importante se divulgar que não se trata de um canil, senão daqui a pouco vão começar a soltar cachorros nesse local. E também cobrar aqui, aproveitando o requerimento do senhor, esse trabalho de castração que até agora não aconteceu. Inclusive, há uns 15 dias atrás eu conversei com o veterinário Dr. Augusto e ele disse que está esperando material para iniciar o trabalho e também o trabalho de conscientização, para que a população não solte mais os animais na rua, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas tem algum animal e solta na rua, ou então não toma cuidado para castrar e acaba pegando cria esses animais e solta os filhotes na rua. Ou até mesmo para deixar o seu cachorro passear, não sai com coleira, como a lei prevê, deixa aberto só para os cachorros saírem. Nesse momento, se uma fêmea está no cio, vai cruzar, vai ter o filhote e muitas vezes esses cachorros são soltos na rua aí, né, sem condição nenhuma. Então tem o meu apoio, mas lembrando a importância de dizer que não é um canil. E sim, eu entendi que como foi publicado no jornal, né, consta como canil, mas eu bato nessa tecla para que a gente não torne fartura também um local de soltura de animais. Obrigada. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Mariel Garbelotti. Nobre vereadora, eu ainda tenho dúvida se é ou não um canil. Porque eu não sei se está concluído, eu não sei se de repente foi feito um projeto, iniciaram, se vai concluir. A ideia é exatamente essa, despertar a discussão, né?
Diferente disso, se é canil, se não é, se vai colocar em prática ou não, em funcionamento ou não, eu acho que o mais importante é despertar a cobrança em cima de providências. Nós temos 2 leis municipais, a qual a senhora atuou prontamente nesse processo de criação dessas 2 leis, que é o controle de zoonoses e a proteção e bem-estar animal. E essas 2 leis, elas são leis municipais e que parte dela não está sendo aplicada no município. Então nós temos obrigação de levar isso a público e colocar em discussão esse assunto para a nossa comunidade. Se vai ser canil, se não vai, não tem. A gente tem ideias da gente em relação ao funcionamento daquilo. De repente uma parceria com uma ONG que deve existir aí no município, não sei se existe ainda, que cuida dos animais, para estar atuando lá também, ampliando aquelas instalações, deixando como um centro de zoonoses no município, algo nesse sentido. O que não pode é deixar esses cachorros soltos para a rua, porque a própria lei proíbe. A lei está lá, ela é clara, a proteção aos animais. Então é nesse sentido que a gente está colocando esse requerimento. Nós queremos resposta. Então a mesma imprensa que divulgou o canil municipal, que seja colocado nessa mesma imprensa essas informações, porque mesmo eu como vereador eu não sei, eu tenho minha dúvida se é canil ou não é, porque foi divulgado no município canil. Eu entendo perfeitamente que, da forma com que está lá, aquilo não é um canil realmente. Mas eu não posso afirmar porque eu não sei se está concluído, eu não sei o que se trata realmente, os planos da prefeitura. Então é nesse sentido que a gente está colocando, pedindo respostas e que venham essas informações. E aí a gente vai estar divulgando isso também. É nesse sentido que a gente pede esse apoio. Coloco em votação o requerimento número 12 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. O vereador Mariel Garbelotti apresenta o requerimento número 13 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que se digne informar esta Casa de Leis a respeito das seguintes indagações. Dos fatos. Fui procurado recentemente pela senhora Nazira de Souza, que tem uma propriedade na rua Samuel de Oliveira, número 96, neste município. Esta propriedade localiza-se próxima à cozinha piloto e tem características de uma chácara na área central do município. Fica posicionada numa baixada e que também tem em sua proximidade o rio Fartura. Esta propriedade recebe as águas pluviais oriundas de parte da área central do município e em administrações anteriores foram instaladas as chamadas Boca de Lobo, no trecho citado, para que estas águas pluviais pudessem escoar com mais facilidades até o leito do rio Fartura. Acontece que essas águas já não estão chegando ao leito do rio Fartura, e sim se acumulando em grande parte nesta propriedade, ocasionando inúmeros problemas a esta proprietária, bem como aos moradores próximos, visto que o acúmulo de água serve de criadouro de ratos, baratas, animais peçonhentos, dentre outros, bem como de escoadouro de animais mortos e todo tipo de lixo que chegam depositados por estas águas pluviais. Em resumo, este terreno se transformou num verdadeiro brejo. O caso já foi levado ao conhecimento do Executivo Municipal através da indicação número 124 de 2010, em 24 de novembro de 2010, cópia anexa, quando da administração do senhor Paulo Amamura, prefeito da época, e neste mesmo período, o referido problema foi encaminhado à Coordenadoria Municipal do Meio Ambiente, que estiveram no local e constataram a necessidade de providências urgentes. Também o senhor Genésio, esposo da senhora Nazira, já solicitou junto ao mesmo executivo municipal e de forma verbal que providências fossem tomadas a fim de sanar os problemas enfrentados em sua propriedade, visto que entende ser de responsabilidade municipal neste caso. Ao certificar que nenhuma providência foi tomada pelos responsáveis na administração anterior, por parte da Prefeitura Municipal e Coordenadoria do Meio Ambiente,
este vereador demonstra uma grande preocupação frente à omissão por parte do Executivo Municipal, visto que existe a possibilidade de que sejam impetradas possíveis ações junto ao Ministério Público e assim acabem mais uma vez em prejudicar o município, pois claramente percebe-se que este problema acaba inviabilizando economicamente a propriedade citada. Mediante os fatos, a proprietária solicita providências por parte do atual Executivo Municipal para que o mesmo possa realizar ações no sentido de possibilitar o escoamento destas águas pluviais deste terreno, de forma que cheguem diretamente ao rio Fartura. Por esse motivo, peço providências urgentes no sentido de se sanar este problema ambiental e assim justificando a necessidade desta indicação. Das indagações, esta administração tem conhecimento sobre os fatos narrados acima? 2. Existe algum projeto técnico com a finalidade de sanar os problemas no local? 3. Em caso negativo, há a possibilidade de elaboração de tal projeto técnico? 4. Qual o prazo ou previsão legal deste Executivo para a solução deste problema? Justificativa: é dever do vereador estar prestando esclarecimentos e assessorando sempre que solicitado o cidadão frente às necessidades de ordem pública. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina o vereador Mariel Garbelotti. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, o requerimento ele está bem explicado do que se trata. Um terreno no centro da cidade, em que toda a água da chuva, através da boca de lobo, deságua no terreno particular. Ele não está mais chegando ao rio, ele nunca chegou. Ali já formou o chamado birizá, virou um brejo, e aquilo lá está num processo de partilha, não sei, algo assim. Essa proprietária, uma das proprietárias, me procurou porque ela não sabe mais o que fazer. Animal morto que está na rua, qualquer rato, seja lá o que for, choveu, vai tudo para aquela boca de lobo e vai no terreno dela. Esse animal serve de alimento para outros animais que vão se criando ali. E aí vira uma cadeia alimentar, né? E aí um problema de ordem ambiental. Além de tudo, como eu disse, eu pedi na administração anterior, vereador Dorivete, Luciano Pérez, João Massaruti estavam aqui na época, na administração do senhor Paulo, foram lá, o pessoal do meio ambiente esteve lá, tem que tomar providência, vamos ver, mas nada foi feito. E aí caiu um pouco no esquecimento, a proprietária me procurou recentemente pedindo novamente apoio. Cabe a esse vereador estar enviando esse requerimento, pedindo essas informações e solicitando, porque a nossa preocupação exatamente é mais uma bucha que sobra muitas vezes na mão da atual administração, depois de tantas que já sobraram. Então, nesse intuito, eu quero aqui que o Executivo tome ciência do problema e que possa, de repente, estar fazendo um projeto, de repente até a longo prazo, mas que se dê uma solução para o problema. Se qualquer um de nós aqui tivéssemos na nossa casa água despejada da rua, no nosso quintal, nós estaríamos fazendo o mesmo. Não dá, né? Então, essa água tem que chegar no rio, não no terreno dela. A meu ver, é um direito pleno do cidadão que está nos procurando, e eu estou procurando apenas assessorá-la nesse sentido. Peço apoio e entendimento da casa para que a gente aprove o requerimento e que venha respostas formais e de fato em relação a esse, a meu ver, grave problema ambiental que nós temos aqui no centro do município. Coloco em votação o requerimento número 13 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. Vereador Vanier Humberto Donhani, apresenta o requerimento número 14 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal que se digne informar a esta Casa de Leis a respeito da regularização do Distrito Industrial de Fartura. Os munícipes procuraram este vereador, querendo saber informações
de quando efetivamente será regularizado a área do Distrito Industrial. É um assunto antigo, já muito debatido, mas ainda não resolvido de fato. Um distrito industrial regularizado e em pleno funcionamento é de vital importância para o crescimento econômico e financeiro do nosso município. Justificativa: é dever do vereador estar sempre bem informado para melhor esclarecer aos munícipes que nos questionam. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina o vereador Vaniero Humberto Doniani. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Mariel Garbelotti. Vereador Humberto, é um assunto muito importante. Eu só queria prestar um esclarecimento aqui. Pelo que eu entendi, a regularização do atual Distrito Industrial. Veja bem, existe um processo correndo no Ministério Público, ajuizado. Eu fiz uma representação no ano de 2010 contra os crimes que estavam sendo cometidos naquele Distrito Industrial. E está correndo o processo. E pela minha surpresa, a mesma denúncia foi feita por um cidadão do município que pleiteou um terreno do Distrito Industrial e não conseguiu. E aí aquilo virou uma farra, né? E essa ação está ainda em andamento. Muita gente foi ouvida. Irregularidades das diversas existem naquele local. E mediante a isso tudo que aconteceu, 2010 eu estou citando, que eu entrei com essa representação. Nós estamos em 2016, o Distrito Industrial continua na mesma. Não teve a regularização até hoje. Então, é muito pertinente, é muito importante que Vossa Senhoria está solicitando, porque isso, mais uma vez, vai despertar a discussão relacionada ao distrito. Quantos empresários, pequenos empreendedores no município que tiveram seus direitos cerceados, de não conseguir um terreno pequeno que seja, e alguns inclusive já venderam um terreno público que foi doado para ele montar uma empresa. Você vê o tanto de absurdo que existe naquele local. Mas isso não compete a mim dizer, porque isso está na justiça, que a justiça seja feita e que a solução seja dada para aquele local. E a gente torce para que outro distrito industrial seja implantado no município, para atender a demanda de pedidos, porque nós estamos perdendo inclusive investimento, nós estamos perdendo empresas para outro município, porque nós não dispomos de uma regularização do atual e não dispomos de um projeto de implantação de um novo distrito industrial. Então, é muito pertinente, a gente tem que levantar essa questão mesmo, para a gente cobrar providência no sentido de regularização imediata desse distrito industrial. Coloco em votação o requerimento número 14 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador que essa subscreve, Vaniero Humberto Doniani e João Carlos Riso, apresentam moção de congratulações número 4 de 2016 à família de Laércio Bortotti, proprietários do recém-inaugurado pesqueiro Bortotti. Este pesqueiro foi inaugurado recentemente em nosso município, sendo que mais uma opção de lazer para os farturenses e a população da região, onde podem passar horas de lazer e descontração num ambiente agradável, tranquilo e acolhedor. Está localizado no bairro Bortotti e o local possui uma estrutura para bem acolher os visitantes, com porções de peixes e outros, em meio à natureza, criando um ambiente relaxante. O local é administrado pela família do senhor Laércio Bortotti, os quais cuidam pessoalmente dos açudes, da infraestrutura, cozinha, etc., para bem atender aos visitantes. Parabenizamos esses empreendedores pela coragem, determinação, força de vontade de investir e de acreditar na população farturense. E desejamos muito sucesso. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assinam vereadores Vaniero Humberto Doniani e João Carlos Riso. Coloco em votação a moção de congratulação. Aquele número 4 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem.
Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador que esta subscreve, vereador Vaniero Humberto Donhani, apresenta a moção de congratulações, número 5 de 2016, aos ilustríssimos senhores Nicolau Borges, João Buranello, Antônia Esteves Romagnoli, Márcio Geraldo Rodrigues, Hugo Donhani e Bruna Camargo, ex-funcionários municipais, pelos relevantes serviços prestados ao município durante o período em que estiveram em seus respectivos cargos. Esses munícipes, que ocuparam até dias atrás cargos comissionados na Prefeitura de Fartura, auxiliaram o senhor prefeito municipal em muitas questões, sendo sempre os primeiros a receber as solicitações e reclamações dos munícipes, buscando sempre a resolução dos problemas, ou então se informando adequadamente antes de comunicarem diretamente ao prefeito o problema. Funcionários exemplares que sempre procuraram atender aos interesses da população, trabalhando em vários horários, até mesmo nos finais de semana, quando preciso, assessorando de fato o executivo. Por isso, não poderíamos deixar de enviar esta moção, agradecendo pela dedicação e presteza nos serviços realizados em Fartura. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina vereador Vaniero Humberto Donhani. Coloco em votação a moção número 5 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que esta subscreve, vereador Mariel Garbelotti, apresenta a moção de congratulações, número 6 de 2016, à direção, corpo docente, corpo discente e funcionários da Escola Estadual Coronel Marcos Ribeiro de Fartura, por terem cumprido a meta no IDESP 2015, em ambos níveis de ensino, sendo ensino fundamental e ensino médio. No ensino fundamental, a meta da escola era 4,21, sendo que teve como indicador o resultado de 4,92. No ensino médio, a meta da escola era 3,95, sendo que obteve como indicador o resultado de 4,68. Justificativa. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo divulgou oficialmente os índices do IDESP, Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, referente ao ano de 2015. Ficamos muito orgulhosos e gratificados ao constatar que as nossas escolas estaduais atingiram plenamente metas propostas pela Secretaria para o ano de 2015. As metas por escola, estabelecidas a partir de critérios objetivos e transparentes, servem como um guia para que os professores, gestores escolares, pais de alunos e a comunidade acompanhem a evolução das escolas no aprimoramento da qualidade de ensino. Este resultado positivo é a certeza de que estamos caminhando na direção certa, uma escola pública de qualidade e o resgate da credibilidade da educação pública. Por ter alcançado este ótimo resultado, atingindo e superando as metas estabelecidas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDESP 2015, este vereador vem parabenizar esta importante instituição de ensino, representada pela diretora Ilustríssima Senhora Roseli Aparecida da Silva Andrade. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2006, assina o vereador Mariel Garbelotti. Coloco em votação a moção número 6 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que esta subscreve, Mariel Garbelotti, apresenta a moção de congratulações, número 7 de 2016, a direção, corpo docente, corpo discente e funcionário da Escola Estadual Monsenhor José Trombe, de Fartura, por terem cumprido a meta no IDESP 2015 em ambos os níveis de ensino, sendo o ensino fundamental e ensino médio. No ensino fundamental, a meta da escola era 3,40, sendo que obteve como indicador o resultado de 4,10. No ensino médio, a meta da escola era 3,52, sendo que obteve como indicador o resultado de 3,81.
Justificativa. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo divulgou oficialmente os índices do IDESP, referente ao ano de 2015. Ficamos muito orgulhosos e gratificados ao constatar que as nossas escolas estaduais atingiram plenamente metas propostas pela Secretaria para o ano de 2015. As metas por escola, estabelecidas a partir de critérios objetivos e transparentes, servem como um guia para que os professores, gestores escolares, pais de alunos e a comunidade acompanhem a evolução das escolas no aprimoramento da qualidade de ensino. Esse resultado positivo é a certeza de que estamos caminhando na direção certa. Uma escola pública de qualidade e o resgate da credibilidade da educação pública. Por terem alcançado este ótimo resultado, atingindo e superando as metas estabelecidas no IDESP 2015, este vereador vem parabenizar esta importante instituição de ensino, representada pela diretora ilustríssima senhora Maria Isabel Lança Garcia Ribeiro. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina vereador Mariel Garbelotti. Coloco em votação a moção número 7 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Luciano Pérez apresenta a moção de congratulações número 8 de 2016 a todos os funcionários da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, do município de Fartura. Por diversas vezes, percebemos munícipes e até mesmo autoridades questionando os trabalhos desempenhados pela equipe da SABESP de nossa cidade, algo que nos causa certa indignação, pois percebemos o quanto estes valorosos funcionários se empenham no exercício de suas funções. O principal motivo que levou à apresentação dessa propositura é um ocorrido durante uma recente noite chuvosa, onde alguns bairros de Fartura estavam sem água devido a um problema em uma adutora. Fato este que levou a população às redes sociais, criticando e até mesmo alguns ofendendo a instituição e seus funcionários. Enquanto isso, os mesmos estavam com faroletes e totalmente molhados durante toda a chuva, trabalhando para consertar o defeito ocorrido na adutora. Por essa razão, venho através dessa singela moção parabenizar, na pessoa do encarregado do posto de operações, o senhor Adriel Serafim de Oliveira, a todos os funcionários, tanto do setor administrativo como operacional do nosso município, pelos relevantes serviços prestados aos nossos munícipes. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina vereador Luciano Pérez. Coloco em votação a moção número 8 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, foi apresentada pelo vereador João Carlos Riso votos de pesar à família de Maria Aparecida Piovesan Sabino, por conta do seu passamento ocorrido em 12 de fevereiro de 2016. Também apresentada por José Flávio Ribeiro, votos de pesar à família de Jaci de Carvalho e Silva, por conta de seu passamento ocorrido em 11 de fevereiro de 2016. Encaminha a Secretaria da Casa, que envia as moções aos familiares. Solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei legislativo número 2 de 2016, que dispõe sobre a execução do Programa Municipal de Combate e Prevenção de Arboviroses e da outras providências. Projeto de lei legislativo número 2 de 2016, de 15 de fevereiro de 2016. Dispõe sobre a execução do Programa Municipal de Combate e Prevenção às Arboviroses e da outras providências. Luciano Pérez, vereador em exercício da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve apresentar a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a executar o Programa Municipal de Combate a Arboviroses, dengue, chikungunya e zika vírus no município de Fartura. Artigo 2º. Fica implantado o Programa Municipal de Combate e Prevenção às Arboviroses, a ser coordenado pela Coordenadoria Municipal de Saúde, com o objetivo de controlar as infestações pelo mosquito Aedes aegypti, evitar uma epidemia e reduzir o risco de complicações
e letalidade por febre hemorrágica na população, mediante as seguintes medidas: 1. Levantamento de índice de infestação. 2. Execução de ações de controle mecânico, químico e biológico para o combate ao vetor e meios de diagnósticos das arboviroses. 3. Gestão dos estoques de inseticidas e biolarvicidas para combate ao vetor e meios de diagnóstico das arboviroses. 4. Execução de atividades de educação em saúde e mobilização social. 5. Notificação de casos de dengue, chikungunya e zika vírus ou suspeitos. 6. Bloqueio imediato em casos suspeitos em área delimitada de 500 metros. 7. Investigação epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos por agravos desencadeados pelas arboviroses. 8. Coleta e envio de material de casos suspeitos para diagnóstico e ou isolamento viral, conforme guia de vigilância epidemiológica. Artigo 3º. Ficam os munícipes e os responsáveis pelos estabelecimentos públicos e privados em geral, proprietários ou locatários de imóveis, obrigados a adotar as medidas necessárias para a manutenção de suas propriedades limpas, sem acúmulos de lixo e de materiais inservíveis, de forma a evitar condições que propiciem a instalação e a proliferação dos vetores das arboviroses, ou seja, dos mosquitos do gênero Aedes, observando-se ainda as seguintes exigências específicas: 1. Os responsáveis por borracharias, empresas de recauchutagem, desmanches, depósitos de veículos e outros estabelecimentos afins ficam obrigados a adotar medidas que visem eliminar os criadouros dos vetores referidos neste artigo. 2. Aos responsáveis pelo cemitério municipal compete exercer rigorosa fiscalização em suas áreas, orientando as pessoas para que não mantenham sobre os túmulos vasos ou recipientes que contenham ou retenham água. 3. Os responsáveis por obras de construção civil e por terrenos devem adotar medidas tendentes à drenagem permanente de coleções líquidas, originadas ou não de chuvas, bem como a limpeza das áreas sob sua responsabilidade, providenciando o descarte de materiais inservíveis que possam acumular água, de modo que inviabilize os eventuais criadouros existentes. 4. Os responsáveis por imóveis dotados de piscinas devem manter tratamento adequado da água, de forma a não permitir a instalação ou proliferação de mosquitos. 5. Nas residências, estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de serviços, instalações públicas e privadas, bem como em terrenos nos quais existam caixa d'água, ficam os responsáveis obrigados a mantê-los permanentemente tampadas, com vedação segura, impeditiva à proliferação de mosquitos. 6. Nos estabelecimentos que comercializam produtos de consumo imediato, contidos em embalagens descartáveis, ficam obrigados a instalar nos próprios estabelecimentos, em local de fácil acesso e visualização e devidamente sinalizado, recipiente suficiente para o descarte. Artigo 4º. O Poder Público Municipal promoverá ações de fiscalização administrativa, visando impedir hábitos e práticas que exponham e possam colocar a população em risco de contrair doenças relacionadas ao Aedes aegypti ou ao Aedes albopictus. Artigo 5º. Em caso de descumprimento do disposto no artigo 3º desta lei, os responsáveis estarão sujeitos, respectivamente: 1. Notificação prévia para regularização, no prazo de 5 dias. 2. Não regularizada a situação no prazo referido, o infrator será autuado de acordo com o grau da infração. 3. Em caso de reincidência, no prazo de 30 dias, contados a partir da primeira autuação,
a aplicação da multa será em dobro e haverá o fechamento administrativo por um dia do estabelecimento. Artigo 6º. As infrações, segundo disposto nesta lei, classificam-se em 1. Leve, quando detectada a existência de 1 a 2 focos de vetores. 2. Média, de 3 a 4 focos. 3. Grave, de 5 a 6 focos. 4. Gravíssima, de 7 ou mais focos. Artigo 7º. As infrações previstas no artigo anterior estarão sujeitas à imposição das seguintes multas: para infrações leves, R$ 100. 2. Para infrações médias, R$ 200. 3. Para infrações graves, R$ 400. 4. Para infrações gravíssimas, R$ 600. Artigo 8º. Nos casos de denúncia com identificação de doença na localidade, focos visíveis de arboviroses ou vigilância de rotina, poderá o Poder Executivo Municipal promover ações de polícia administrativa, exercida através dos agentes de endemias designados como autoridade sanitária, que poderão ingressar na habitação, terreno ou estabelecimento quando esse se encontrar desocupado ou abandonado. Além disto, com base nas disposições da MP número 712, de 29 de janeiro de 2016, os agentes também poderão utilizar do apoio policial nos casos de dificuldades impostas pelo morador. Parágrafo 1º. A Coordenadoria Municipal da Saúde poderá constituir um número telefônico gratuito, do qual será responsável pelo recebimento das denúncias de que trata a presente lei, onde o denunciante deve apresentar todos os dados possíveis para colaborar com a ação dos agentes na fiscalização. Parágrafo 2º. As denúncias contra imóveis residenciais urbanos, estabelecimentos comerciais, empresas ou de prestação de serviços deverão ser fiscalizadas e notificadas pela vigilância sanitária, e os terrenos particulares, depois de averiguado pelo agente de vigilância sanitária, dever-se-á ser notificado pelo setor de fiscalização municipal. Artigo 9º. Para a autuação e aplicação das sanções aos infratores das normas previstas nessa lei, bem como para a apresentação da defesa e recurso administrativo, serão observados os prazos contidos no Código Tributário Municipal. Artigo 10º. A competência para aplicação das multas estabelecidas caberá à Coordenadoria Municipal de Saúde, através dos servidores do setor de vigilância sanitária em saúde. Artigo 11. A arrecadação proveniente das multas referidas nesta lei serão recolhidas em conta específica e destinadas integralmente em ações educativas contra as arboviroses, apresentadas em relatório semestral de gestão ao Conselho Municipal de Saúde. Artigo 12. Deverá a Coordenadoria Municipal de Educação, com o apoio e da Coordenadoria de Saúde, inserir no planejamento anual das escolas públicas conteúdos programáticos voltados às ações de prevenção da transmissão das arboviroses. Artigo 13. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias após a publicação da mesma, no que for necessário. Artigo 14. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias da Coordenadoria Municipal de Saúde. Artigo 15. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, assina vereador Luciano Pérez. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei legislativo número 2 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do ofício do Gabinete do Prefeito, número 49 de 2016, e respectivo projeto de lei número 12 de 2016,
que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Fartura, ativos, estatutários e seletistas, inativos, pensionistas e da outras providências. Projeto de Lei número 12 de 2016, de 16 de fevereiro de 2016. Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Fartura, ativos, estatutários e seletistas, inativos, pensionistas e da outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito município de Fartura, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido a revisão geral aplicada em forma de reposição aos servidores públicos ativos, estatutários e seletistas, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Fartura, num percentual de 3% de reposição salarial nas tabelas de referências, com vigência retroativa a 1º de fevereiro de 2016. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias, constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagidos a 1º de fevereiro de 2016, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 12 de janeiro de 2016, assina Prefeito Municipal Hamilton César Bortotti. Coloco em votação quanto à deliberação. Projeto de Lei número 12 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para efetuarem suas moções verbais. Com a palavra o vereador Fernando Emílio Bertoni. Senhor presidente, gostaria de pedir licença para ver o uso da palavra sentado. Licença permitida. Senhor presidente, nós vereadores, público aqui presente, obrigado pela presença. Internautas, eu gostaria que fosse concedida moção, duas moções de congratulações. Uma é aos proprietários da lanchonete Sensação, recém-inaugurado na Praça Manuel Remigiana, porque eles estão acreditando e fomentando o comércio local. Sensação, isso. E a outra moção é aos proprietários do Cantinho do Açaí, recém-inaugurado também aqui em Fartura, na rua Floriano Peixoto, 476, que também estão acreditando no comércio e fomentando o comércio local. Era só isso, senhor presidente. Coloco em votação moção de congratulação à lanchonete Sensação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em votação moção de congratulação ao Cantinho do Açaí. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito aos senhores vereadores se autorizam a passar direto à sessão, que é pouca coisa para ser votada. Todo mundo? Solicito ao primeiro secretário, Mariel Garbelotti, que certifique a presença dos senhores vereadores. Certifica a presença, senhor presidente, de todos os vereadores para a continuidade da sessão. Comunico que os projetos de lei hoje deliberados foram encaminhados para as comissões para parecer. Já os projetos de lei números 8, 9, 10 e 11 de 2016, que estavam nas comissões, receberam os pareceres favoráveis e estão aptos a ser votados. Os membros da comissão solicitam primeira e segunda votação nesta mesma sessão, o que foi deferido por esta presidência. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Flávio Ribeiro. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura dos projetos. Já está todo mundo de acordo aqui. Coloco em votação o requerimento
do vereador José Flávio Ribeiro. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 8 de 2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 8 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda votação, em redação final, o projeto de lei número 8 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Despacho a sanção do senhor prefeito. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 9 de 2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 9 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei número 9 de 2016. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 9 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Despacha a sanção do senhor prefeito. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 10 de 2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 10 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei número 10 de 2016. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 10 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Despacha a sanção do senhor prefeito. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 11 de 2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 11 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei número 11 de 2016. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 11 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Despacha a sanção do senhor prefeito. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, passamos para a parte da palavra livre. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para o uso da palavra. E solicito que obedeçam rigorosamente os prazos regimentais para o bom andamento dos trabalhos. Como hoje não teve nenhuma inscrição também na tribuna cidadã, nada mais havendo a ser tratado, expediente da presente sessão, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite.